Sejam todos bem-vindos ao canal Jornada da Alma. Esse é um espaço que a gente criou para a gente poder compartilhar as tradições dos mistérios. A Jornada da Alma, uma introdução à tradição dos mistérios, leitura comentada, capítulo 2, a unidade ao esquecimento, mistério da origem. Esse, então, é o capítulo 2. E esse capítulo 2 começa, então, aí com uma pergunta, né? Se falando de origem, vem a pergunta. Então, vamos pegar os textos do livro, né? Eu disse, né, que aqui é um livro que eu estou escrevendo, né? Que ele tem várias partes, conta a jornada da alma, e que a gente não vai fazer uma leitura comentada do livro inteiro, mas estamos trazendo trechos dos livros e vamos comentando para que a gente possa entender, né, esse mistério, né, que a gente participa e que nós podemos, então, entender aí, né, como, né, um peregrino, né, que desce e recebe esse chamado para o retorno, né, desce no mundo da manifestação. Nós vamos passar por isso hoje, tá? Como acontece isso, tá bom? A grande pergunta. Talvez uma das perguntas mais antigas da humanidade seja também uma das mais difíceis de responder. Não porque lhe falte explicações, mas porque toda a explicação parece insuficiente diante de sua profundidade. Né? Nós estamos tratando de temas bem profundos. Tá? Uma das coisas também que eu comentei bastante no livro, né, lá no capítulo 1, que tudo aquilo que nós estamos vendo aqui na Jornada da Alma, né, como é um convite, né, que a gente, como peregrino, né, a gente faça essa jornada junto, mas que a gente deve sempre buscar levar como reflexão aquilo que a gente está vendo e trazer para a alma, né, para o crivo da alma, porque o entendimento, né, daquilo que chega, né, a alma que tem que fazer essa avaliação, né, a sabedoria está na alma, então não pegar nada como se fosse verdade absoluta, né, e que a gente traga para a alma, né, traga para a profundeza da nossa alma e ver, né, aquilo que a alma se identifica, tá? Isso é muito importante, gente. Por quê? Porque as tradições, ela vai trazer um mapa para a gente, mas o mapa pode ser único, o caminho é único, né? Mas a jornada é individual, tá? Por mais que a gente está compartilhando aqui, a jornada do peregrino, cada peregrino vai participar da sua própria jornada. Então, né? E cada peregrino, a gente também comentou isso lá no capítulo 1, né? Ele está no seu próprio processo, né? Cada um vai absorver de acordo com vamos dizer assim, o nível de entendimento que cada um tem. Talvez algumas pessoas que vêm aqui já tenham ouvido falar, outras pessoas nunca ouviram falar, outras pessoas já fazem então parte de algum processo, outras nunca entraram em nenhum processo de, né, de esse olhar interno, de olhar para dentro. E tem as questões também de, né, que entenda aqui na roda do Sansara, que, né, que se fala, né, para todos as tradições, eles entendiam um processo de reencarnação, né, que a gente passa, então, né, a alma tem idades diferentes, né, cada alma tem uma idade diferente e a gente não sabe a idade da nossa alma. Então, por isso que o caminho, a jornada, ela é sozinha, né? Nós viemos no mundo sozinhos, participamos dessa jornada sozinhos e retornamos sozinhos. A gente não leva nada, né? A não ser aquilo que a gente, a nossa sabedoria que a gente vai despertando, né? Então, é importante, tá? Para a gente não perder, vamos voltando aqui no capítulo 2, tá? Então, a gente está falando dessa origem, né? E é algo profundo, né? Que é uma investigação profunda, né? Que a gente precisa fazer. Em algum momento, cedo ou tarde, a consciência humana acaba voltando seus olhos para ela, certo? Entende que
Mesmo que eu não esteja no meu momento agora, no meu momento eu vou voltar. Se a nossa vida é passageira, né, aqui, né, pelo menos, né, no mundo que a gente vive agora, eu estou talvez perdendo uma oportunidade de começar nessa vida a olhar para aquilo que é permanente, né, e não ficar preso àquilo que é impermanente, né. Então, eh, a gente olhar para o aspecto da morte não como um fim, né, mas como uma jornada, né, e é importante saber então, às vezes a gente fazer uma reflexão sobre a morte, para saber se a gente está tirando esse tempo da nossa vida para escutar esse chamado, chamado da alma, né, que é essa parte um, né, que a tradução dos mistérios aqui está nos trazendo, né. Essa sabedoria que nós estamos, né, aqui, juntos compartilhando, tá. De onde viemos? Então essa é a grande pergunta que sempre, né, está por trás, né, se estamos daqui, da onde viemos? Será que teve uma pessoa que nos criou, que criou isso tudo né, algo, um Deus que criou isso tudo e governa e interfere, né, nessas coisas, né? Será que existe, né, que está lá, criou e depois só fica manipulando, né? Ou será que tem algo por trás, né, que está presente o tempo todo, né, que é a sua própria origem, que nós participamos, né? Então a gente vê que, né, para trazer os mistérios não é nada fora, né? Nós participamos desse mistério, isso está presente, né? E esse mistério está presente para dentro, né? Aquela ideia de que né, existe o autor do livro e existem os personagens do livro, né? Os personagens não são o autor, né? Não está na totalidade, né? Não é a totalidade o autor, mas ele participa dessa totalidade dos personagens, né? Então, de onde viemos? Seguimos. A pergunta dos mistérios, o mistério da origem. Quando os antigos iniciados perguntavam pela origem, não estavam apenas tentando compreender como o mundo surgiu. Procuravam compreender como a consciência chegou à condição em que se encontra hoje. Em outras palavras, buscavam entender como uma realidade que participa da unidade passou a experimentar a separação, né? Se eles entendiam que existe uma origem por trás de todas as coisas, uma origem imanente, né, que está sempre presente, que sustenta todas as coisas, como então, né, tem essa experiência de estar separado dessa origem? Tá? Então eles buscavam entender isso. A nostalgia da origem. Né? Como é que eles percebiam que, né, que, que existia uma origem? Né? Pela essa nostalgia. Talvez você já tenha sentido essa separação em sua própria vida, não necessariamente como uma teoria filosófica, mas como uma experiência concreta e silenciosa. Aquela sensação difícil de explicar que surge quando percebemos que algo parece faltar, mesmo quando tudo está aparentemente em seu lugar. A memória é silenciosa. Os antigos observavam esse fenômeno e perguntavam a si mesmo de onde vinham essa nostalgia. Porque o ser humano parecia carregar dentro de si uma memória silenciosa de algo que não conseguia recordar claramente, né? Sentia com esse sentido de vazio, né? Parece que tem algo por trás, né? Que a gente, mas é silencioso, né? A gente parece que não, né, não se manifesta na gente, né? Então a gente tem esse sentido de vazio, né? Porque como caímos na separatividade, né? Muitas vezes a gente mesmo, né, que a gente esteja tudo bem, parece que está algo faltando, né? Então, e esse algo é algo como se fosse um silêncio nostálgico, né?
É justamente aqui que começa a jornada da alma. Quando percebemos, né, o mistério da origem, a jornada da alma. Vamos lá, outro trecho. As grandes tradições espirituais não partiam da ideia de que a condição humana fosse um acidente cósmico, né? A alma não era vista como um visitante ocasional do universo, mas como participante de uma longa jornada através de diferentes níveis de realidade, né? Então, eles tinham esse entendimento que a gente participa de diferentes níveis de realidade, né? Que não é um acidente cósmico, né? Que a nossa alma é uma alma peregrina e ela, então, né, a partir para essa jornada, a partir para as terras distantes, ela experimenta, ela participa, né, desses níveis de realidades, como se tivesse vários níveis de realidade, a qual para além, né, dessa realidade que a gente percebe, né? Então, interessante a gente, né, ter essa visão e investigar, né, se existe, será que existe, né, esses diferentes níveis de realidade? Então, é uma pergunta, né, que a gente deve fazer. A fonte. As tradições dos mistérios propõem uma visão diferente. Elas afirmam que a origem não é apenas um acontecimento distante, ela é uma presença permanente, né? A fonte não está apenas no começo da jornada, ela acompanha toda a jornada, sustenta cada experiência, cada aprendizado e cada movimento da nossa consciência. O retorno, o movimento dos grandes mestres. Por essa razão, quando os grandes mestres falam sobre o retorno à origem, não estão sugerindo um movimento para trás, né? Quando falamos de mestres aqui, gente, a gente fala de mestres em todo, no Oriente, no Ocidente, né? Considerando que Jesus foi um mestre, né? Considerando que Platão foi um mestre, né? Considerando que egípcios, né? Nos egípcios, nos corpos herméticos, né? Apesar de não ter um mestre que, né? Que parece um guru, foi um mestre, né? E tantos outros mestres, né? Mestre na Índia, né? Dalai Lama, o Siddhartha Gautama, né? Que criou todo o Dharma, né? Os ensinamentos budistas. Então, nós tivemos grandes mestres na humanidade e continuamos tendo, né? Então, que mestres que sustentam essa tradição dos mistérios, né? Os gnósticos, né? Os apóstolos, né? Então, todos eles foram mestres, né? Foram discípulos e mestres, né? E não estão longe de nós, porque a sabedoria vive, né? Vive através das tradições, né? Para nós, né, na contemporaneidade, né, às vezes não precisamos de um guru, né, para que a gente, né, chame de um guru, porque as tradições estão aí, estão nos livros, né? A gente pode passar para o crivo da alma. A diferença, né, que antigamente, né, as tradições eram passadas de forma oral, então não precisava, né, desse guru, né? Hoje, se a gente tiver discernimento, se a gente passar pelo crivo da alma, a gente pode ver que existe muita literatura boa e muita literatura ruim, né? Distorcida,
né, que distorceram a simbologia, né, que caíram naquilo que a gente falou, na substancialização da espiritualidade. Nós comentamos isso no capítulo 1, né, e tornaram os mistérios em algo místico, concreto e objetivo, né, e se perderam. Então, muitas coisas se perderam, se desvirtuaram, mas se mantêm, né, as tradições originais ainda se mantêm até hoje. Algumas coisas se perderam, outras estão surgindo, né, estão sendo reencontradas, né, em vários séculos. Nós vemos muitas coisas gnósticas aparecendo, muitas coisas da tradição indiana, né, descobertas muitos tempos para cá. Então a gente tem que separar, né, separar o joio do trigo, né, que fala. E aqui, né, é algo que eu venho trazendo, né, e que fiz, né, algum tempo venho estudando e venho trazendo, e vocês também têm que fazer as validações de vocês, tá certo? Então, continuando, tá? O reconhecimento. A alma não precisa voltar a um lugar distante, precisa reconhecer aquilo que nunca deixou de sustentá-la, né? Então não é que eu vou, que essa origem ela está distante de mim, ela é permanente, ela está aqui, agora, nesse exato momento, né, porque ela é uma emanação. A gente precisa reconhecer essa origem, né, não ir para algum lugar, né, talvez eu não precise fazer um retiro, né, passar aí anos meditando, né, para encontrar essa origem, me afastar de tudo, né, mas talvez, né, por algum momento, né, é necessário fazer algum retiro, né, talvez por tentativa de aceleração de um processo, mas, né, é necessário não, né, pode ser que a gente queira fazer, mas não existe essa necessidade. Existe sim a gente começar a não se perder, né, todo dia nas coisas cotidianas, né, nas coisas externas, nas coisas que dão só sentido a uma busca, né, pelas coisas que são impermanentes, né. Vamos lá. O mistério da origem, a unidade, né. Então como as tradições viu essa unidade, tá? Os gnósticos chamavam de pleroma, a plenitude, a realidade da qual todas as coisas procedem, né? Existe algo pleno, né? De onde saem todas as coisas. Os neoplatônicos, o uno, a fonte de toda manifestação, né? Que existe uma fonte que jorra, né? Constante, está sempre constante jorrando, né? Onde está toda a manifestação. Vedantinos, Brahma, a realidade absoluta presente em todos os seres. Os cabalistas, a Soft, o infinito que não pode ser limitado por qualquer definição. A unidade, o mistério da origem. Embora utilizemos linguagens distintas e símbolos diferentes, todas parecem apontar para uma mesma intuição fundamental. Existe uma unidade anterior à fragmentação que experimentamos no mundo da forma. A nostalgia espiritual. Então, a nostalgia da alma, talvez essa seja a razão pela qual tantas tradições falam da nostalgia espiritual, né? A memória silenciosa, a alma parece carregar dentro de si uma memória silenciosa daquilo que a precede. A busca, nem sempre essa memória é consciente. A maior parte das vezes manifesta-se apenas como busca, né? Então a gente tem essa nostalgia, sente esse silêncio e aí ele
se manifesta na primeira flora, quando a gente começa, então, a se voltar para o interior, né, ela ou através também de um sofrimento, né, ou através de um desespero, né, ela se manifesta, né, como se tivesse algo para além daquilo que a gente está simplesmente experimentando nesse mundo das formas, tá? O inefável e a unidade, os limites da linguagem. Então, aqui nós entramos em uma outra questão, né? Então, nós estamos falando dessa origem, né? Essa origem manifestada, emanente. Quanto mais profundamente investigam a natureza da realidade, mais percebiam que estavam diante de algo que não pode ser reduzido a qualquer definição, né? A experiência que pode ser indicada pelas palavras, mas jamais contidas nelas. Toda palavra cria uma limitação, todo conceito estabelecia uma fronteira, toda descrição transformava em objeto aquilo que, na verdade, precedia todos os objetos. Assim, quanto mais se aproximavam da fonte, mais compreendiam que a linguagem precisava tornar-se humilde diante de todo um mistério. Ok? Então, é muito importante essa entender, né? Porque que a gente não caia, né, na objetificação, né, daquilo que está presente, daquilo que manifesta-se em toda a criação, né? Porque se ela é uma emanação que está presente, está lá, né, é absoluta, é infinita, não, né, tudo que a gente quiser colocar como qualidade, qualitativos, nós estamos limitando essa unidade, né? Isso que une todas as coisas, né? Então, é importante isso, né? Porque esse é o mistério dos mistérios, né? É aquele único mistério que só a percepção direta pode alcançar, né? Quando a gente se reintegra à unidade. No nos gnósticos, desculpa, chamaram essa realidade de inefável, aquilo que não pode ser dito. Os vedantinos afirmavam que Brahman está além de todas as qualificações. Os cabalistas falaram que Aisot, o sem limites, além de toda a definição. Neoplatônicos falavam do Uno, a fonte de toda a manifestação, além do ser. O reino da luz. Estamos falando na própria fonte do ser, da realidade que torna possível a existência de tudo, o que existe e que permanece presente em todas as coisas, sem jamais se reduzir a qualquer uma delas. A grande questão: se existe uma origem comum para todas as coisas, se existe uma realidade que antecede todas as formas e continua sustentando toda a existência, surge então uma pergunta inevitável: a unidade, a multiplicidade. Como a unidade torna-se multiplicidade, como o uno torna-se muitos. Então, né, se existe uma unidade, a gente pertence, né, a essa unidade, a gente participa dessa unidade, então como é que ele se torna múltiplo, né? Ou a percepção dessa multiplicidade, né? A plenitude, a separação. Como a consciência passa da plenitude para a experiência da separação. Tá? Então são essas perguntas aí que a gente vai tentar responder agora aqui, ok?
Importante, gente, né, que a gente está aqui passando por essas questões todas, e essas questões, né, esse mistério que a gente está aqui junto, né, ele é importante a gente trazer isso para o nosso dia a dia, tá? Como diz, fazer essas reflexões e, né, se a gente fechar os olhos, entender, né, parar um tempo, de perceber essa participação, uma unidade, né, que a gente participa, né, que existe, que essa, tá, né, existe uma harmonia por trás de todas as coisas, que essa unidade está presente na gente, né, porque é uma emanação. Então, é importante não só a gente ficar né, trazendo aqui, né, a nível de conhecimento, né, intelectual, mas que a gente possa interiorizando, fazendo um trabalho de reflexão, um trabalho de tirar um tempo para refletir sobre essas coisas, entrar em silêncio, tá? Existem muitas práticas para isso, não é o foco nosso agora, nesse momento, mas a gente já pode começar a fazer esse tipo de exercício, né? Sentir pertencendo a essa unidade, sentir ela presente na gente, no nosso interior, né? Quando nós entrar no hino da pérola, agora no capítulo 2, que nós vamos dar uma passada no hino da pérola, nós vamos entender que existe essa pérola aqui dentro, né? Dentro da gente, que é essa emanação, né? Que é essa centelha divina que está na gente, né? Essa centelha espiritual, né? Que a gente diz que está na caverna do coração. Então, quando a gente falar do hino da pérola, né? Do príncipe que tem que, né, sair para sua jornada para encontrar a pérola, né? Que ele adormece, que tem a serpente, né? A gente vai um pouco dessa história, né? Que está lá nos Atos de Tomé, que a nossa jornada vai fazer. Nós vamos passar agora pelo hino da pérola antes, né? Entrar no capítulo 3, acho que no próximo vídeo. É bom a gente já ver, né, essa pérola, essa emanação que está no nosso coração, né? Então, essas reflexões é importante, senão a gente fica teorizando, né? E teorizar também uma forma de objetificar o próprio, né, próprio sabedoria, né, essa transmissão, né? Se a gente objetificar, talvez ela não vai fazer muito sentido para a gente, tá bom? O inefável é a unidade, a grande questão. Como a consciência passa da plenitude para a experiência da separação? Essa questão acompanha praticamente todas as grandes tradições espirituais e será também uma das questões centrais dessa obra. O nascimento da manifestação. Esses slides aqui tá com alguns errinhos, né? Mas vamos lá. Continuação da jornada. O mistério responderam essa questão através da ideia da emanação. É aquilo que a gente já vem falando, né? A multiplicidade não surge fora da unidade, ela surge dentro da própria unidade, como expressão da sua potencialidades, das suas potencialidades. Então é uma expressão imanente, né? Ela surge, né? A manifestação surge dessa potencialidade, né? A gente pode ver isso, né? Em Hermes diz assim como cima e abaixo, né? Assim como dentro e fora, a gente pode ver esse processo nos pequenos mistérios também, pode ver na natureza, né? A questão da semente que carrega toda a sua potencialidade, esse nível menor, né? Isso, claro que sem a gente objetificar, né? Mas essas percepções, né? Que a gente já em essência, né? A gente traz toda a potencialidade da nossa jornada, né? Não está nada fora da gente, né? O ser humano tem todas as potencialidades nele mesmo e sua própria essência, né? Sua essência divina, né?
nessa pérola, né, nesse espírito que habita na gente, já está toda a nossa potencialidade, né? Então, a emanação. Os neoplatônicos utilizavam a imagem do Sol irradiando luz. O Sol não precisa decidir emitir luz, ele simplesmente irradia por sua própria natureza, né? A luz está em todas as coisas, né? E simplesmente é a natureza da própria luz, né? Da mesma forma, a unidade manifesta naturalmente através de diferentes níveis de realidade, né? Assim, né? Essa luz se apresenta em diferentes níveis de realidade, né? Ela está presente em todas as coisas, em todos os níveis, né? Quando a gente fala em níveis, a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? As palavras limitam, né? Níveis de consciência, níveis de realidade, níveis de, né? Como se fossem lugares, tá? Lembrando que isso não está fora, está dentro, né? Quando diz em cima e embaixo, é um reflexo, é como se eu tivesse um espelho invertido. A potencialidade e experiência. Os mistérios afirmavam que toda a diversidade da existência já estava presente de forma potencial na unidade, né? Então, tudo que existe já é, né, estava presente de forma potencial, né, na própria manifestação, na própria origem, né? A manifestação não acrescenta algo à fonte, ela torna visíveis possibilidades que já estavam contidas nela desde o princípio, né? Olha aqui, ó, onde nasce a física quântica, né? Hoje nós falamos muito de física quântica. Os sábios, né, antigos, para os sábios antigos isso já era algo, né, de conhecimento, de sabedoria, né? Olha ali, a manifestação não acrescenta algo à fonte, ela torna visível possibilidades que já estavam contidas nela desde o princípio, né? Quando a gente fala do observador, né? E que das possibilidades, né? Que surge a partir da experiência do próprio observador, né? Isso na física quântica, a física quântica fala da não separatividade, né? Que as coisas são tudo intrínsecas, né? E, e que, né? Que por que está tudo intrínseco? Porque tudo participa da unidade, não existe nada separado. O sentido da descida. Muitas vezes a descida da consciência aos mundos da experiência foi interpretada como uma queda moral, uma culpa original ou um afastamento provocado por algum erro primordial, né? A gente tem isso, né? Se a gente olhar para como algumas religiões, né, tratam, né, essa questão da moralidade, né? Que a gente pecado, né? Primeiro o pecado capital, né? E que a gente é culpado e paga por ter comido da, da fruta, né? Da Adão e Eva. A gente vai ver que os gnósticos tratam esse mito totalmente diferente, né? E nas tradições antigas não existe essa culpabilidade moral, né? Então, esse processo, né, de descida, né, de manifestação nos diferentes planos, né, faz parte da jornada da alma, né, porque como ela está em potência, ela precisa experimentar sua natureza, sua verdadeira natureza. Contudo, as tradições dos mistérios apresentam uma visão mais profunda. As tradições dos mistérios não viam a descida como punição, mas como parte de um desígnio maior, um movimento necessário da consciência em direção à experiência, né? Se eu tenho a potencialidade, ela se dá na experiência,
né? Uma experiência intrínseca, né? Ela precisa dessa experiência com com a própria natureza das coisas, sabe? Aquilo está tudo intrínseco, né? Então, se eu não parto para essa experiência, eu não tenho essa convivência necessária para que eu possa me desenvolver, né? Convivência com todos esses planos, né? Então, a convivência faz parte da necessidade da alma de se despertar, né? Da experiência, da convivência que ela pode se despertar, não? Então, por isso que o amor, né, dentro da tradição dos mistérios, ele é uma parte de reintegração, né, nosso próprio espírito, né, que nos convida, né, a participar dessa experiência, mas também nos convida a retornar para casa, né, é por amor, não por culpa, né, ou por um pecado, né? Então, é isso, né, gente? Vamos lá. A experiência. A manifestação não é um acidente, a experiência não é um castigo. A alma desce porque a própria experiência faz parte de sua jornada de amadurecimento. Existe algo que somente a experiência pode revelar. Isso que nós estávamos conversando, né? A possibilidade do esquecimento, né? A gente está falando do nascimento da manifestação, tá? Possibilidade do esquecimento. À medida que a manifestação se torna mais rica e complexa, surgem diferentes níveis de experiência. Entretanto, juntamente com essa riqueza surge algo novo. Quando mais a consciência participa das formas particulares, mais intensa torna-se a experiência da individualidade. Como é que a pergunta, né? Como é que a unidade se separa, né? Em uma multiplicidade, porque à medida que a gente vai, né, caindo no mundo da experiência da manifestação, a gente vai se individualizando, certo? A individualidade. Mas essa é uma individualidade aparente. Não, uma individualidade não é real, porque em ciência a gente é a unidade, né? Então, acho que aí a gente já começa a refletir um pouco mais de como a gente chegou na nossa individualidade, mas que ela é aparente, né? Ela é relativa, né? Não é a absoluta, ok? A formação da identidade. Quando nascemos, não possuímos uma identidade completamente formada. Aos poucos, aprendemos o nome, desenvolvemos preferências, constituímos memória e passamos a percebermos como indivíduos distintos. Né? Se a gente trazer aqui para a nossa realidade hoje, nossa vida, a gente não percebe isso, né? A gente nasce, né, a gente vai formando nossa identidade. Né? Aos poucos vamos percebendo as coisas e vamos nos identificando com as coisas. Não é isso? A jornada da consciência. Então, em uma escala maior, as tradições dos mistérios sugerem que algo semelhante acontece em uma escala muito maior. Desenvolvimento progressivo. À medida que a consciência participa dos diferentes níveis da manifestação, desenvolve progressivamente uma experiência de individualidade. É isso que nós estamos aqui conversando. O propósito da individualidade.
A individualidade permite aprendizado, criatividade, experiência e expressão. Sem ela, não haveria amadurecimento, não haveria história e tampouco existiria a possibilidade de desenvolver conscientemente aquilo que existe apenas em estado potencial. O surgimento da individualidade, o verdadeiro desafio. O desafio não surge da individualidade em si mesma. À medida que a consciência se identifica cada vez mais com as formas através das quais se manifesta, pode perder de vista a realidade maior da qual participa. Okay? Individualidade, consciência participando das formas. Identificação exclusiva, perda de vista da realidade maior. O movimento da consciência em direção às formas é natural. O desafio surge quando essa identificação se torna total e exclusiva. Então, a causa de nossas aflições, né, está na separatividade. E o que causa separatividade é a ignorância, e aí não é ignorância no termo pejorativo, mas é a ignorância da nossa unidade. A onda e o oceano. Então, aqui é um exemplo, né? Imagine uma onda que, por um instante, acreditasse existir independentemente do oceano. Ela continuaria sendo o oceano em sua essência, mas sua percepção estaria limitada à forma particular que assumiu naquele momento. Então é um exemplo, né? Para a gente refletir, né? Nesse grande oceano, né? Esse grande oceano, a grande mãe, né? A Maia, a mãe, né? A gente fala da Trindade, Pai, Mãe e Espírito Santo, ou Pai, Mãe e Filho, nos gnósticos, né? Então a gente fala desse oceano, né? Das águas, da vida, onde tudo está lá contido como potencial, né? Uma essência e potencial, né? E essa emanação, né? Aquilo que se emana, né? Da fonte, sai da fonte, nesse oceano, esse emana, e essa emanação vai caindo, então, né? Vai descendo na substância, né? E vai se substancializando, né? E as coisas tudo integrada, né? Então não existe essa separatividade é uma ilusão, né? Porque isso tudo está dentro da própria criação. A identificação. A alma continua participando da realidade espiritual da qual procede, mas gradualmente passa a identificar-se com as formas através das quais se manifesta. A personalidade torna-se o centro da sua percepção. O grande drama humano. O grande drama descrito pelos antigos não nasce da existência da individualidade, mas da identificação exclusiva com ela. A alma não sofre porque se tornou um indivíduo, sofre porque passa a acreditar que é apenas esse indivíduo, né? Quando a gente se identifica com a nossa própria personalidade e com as coisas que a personalidade se, se envolve, as cascas, né? As cascas, né? Então, essas cascas, essa identificação com as cascas, com o exterior, com aquilo que o envolve, né? Que faz com que a gente, nessa identificação, esqueça da sua própria essência. O sentimento da individualidade é a separação, o sentimento de isolamento. O ser humano passa a sentir-se isolado da fonte, dos outros seres e muitas vezes de sua própria natureza espiritual. Né? A gente acaba se isolando, achando que eu e o outro somos, existe um vácuo no meio da gente, né? Existe, tudo é separado, eu, os objetos, o sujeito e o objeto, né? A gente
se identifica com toda essa separatividade. A unidade permanece presente, mas deixa de ser reconhecida, né? A gente não se reconhece mais, né, como essa unidade imanente na qual está presente na gente, né? E que a nossa alma parte para essa jornada e se identifica, né, com uma individualidade e, né, se separa dessa unidade, né? Então essa alma que precisa retornar para a unidade, né? Retornar para o seu lugar, ok? O cimento da individualidade, o início da busca. Toda a jornada de retorno começa quando a alma passa a suspeitar que sua verdadeira natureza é maior do que a identidade ilimitada que construiu algo longe da experiência, que tá errado, ao longo da experiência, desculpa. Toda a jornada de retorno começa quando a alma passa a suspeitar de sua verdadeira natureza, que a sua verdadeira natureza é maior do que a identidade limitada que construiu ao longo da experiência, né? E aí começa a busca, né? Que ainda não é o retorno, nem o chamado, né? É algo que a gente começa a sentir esse vazio, né? Olha, né? Parece que tem algo para além daquilo que eu experimento, para algo para além daquilo que eu conheço de mim mesmo, né? Só que muitas vezes a gente acha que vai encontrar isso fora, ou que vai encontrar isso dentro da nossa mente, no subconsciente, né? Mas vai para além disso, e a gente vai ver. Diferentes níveis de consciência. Talvez você já tenha percebido que sua própria experiência não acontece em um único nível. Mesmo quando lê essas palavras, diferentes camadas da consciência estão atuando simultaneamente, né? A gente percebe, né, que a gente participa de vários níveis de consciência, né? E que quando a gente está escutando ou percebendo próprios mundos dos sentidos, a gente participa de mais de um plano de manifestação, né? Os antigos iniciados perceberam que a existência humana não podia ser reduzida apenas ao plano material. Para essa razão, praticamente todas as tradições do mistério desenvolveram mapas da existência. Mapa da existência, sistemas simbólicos que descreve os diferentes planos da realidade e os níveis de consciência que os habitam, né? Percepção iniciática. Os iniciados desenvolviam a capacidade de perceber e navegar conscientemente entre esses diferentes mundos, né? O mundo não é lugares, né? Mas são mundos internos, né? Planos de consciência, né? Tradição universal. Culturas distintas chegaram à descrição notavelmente semelhante dos planos da existência, né? Então, aqui eu acho que nós vamos entrar aí nos planos da existência. Então, o mundo, né, que é um plano ílico, o mundo ílico está relacionado à matéria e à forma. É o domínio onde a consciência encontra a experiência da separação de maneira mais intensa, né, no mundo, essa percepção, sentidos, né, com as coisas que nos cercam, né? A gente coisifica tudo, né? A gente percebe as coisas separadas, né? Distantes, né? Então, nesse mundo material, esse mundo dos nossos sentidos, é um mundo, né, ilíquido, né? A gente vê que nossa consciência vai para além disso, né? Existe um outro plano, né? Que é o plano psíquico. Aqui a alma já não está lidando apenas com as formas materiais. Entramos no território das emoções, dos desejos, dos símbolos, das imagens interiores, das forças sutis que influenciam continuamente a nossa vida, né?
Então, existem outros planos, né, os planos psíquicos, né, e ali entra as emoções, entre os desejos, e entra forças sutis, né, que também estão nesses planos, né, os planos psíquicos, que eles chamam de um mundo pneumático. A palavra pneuma significa espírito ou sopro espiritual. Nesse nível, a consciência começa gradualmente a recordar sua verdadeira natureza. A nossa verdadeira natureza, né, da onde nós surgimos, né, em algum nível a gente percebe ela, né, através da intuição, né. Então, quando a gente começa a se voltar para a nossa verdadeira natureza, né, essa natureza espiritual, né, essa consciência que habita na gente, né, a gente começa a se despertar para esse plano, né, que não está lá fora, que não está na substância, né, ela está na emanação da unidade, ela está presente em nós, né. Então, esse é o convite, né, que a gente está aqui com a jornada da alma, para que a gente comece cada vez mais se despertar para o plano mundo pneumático, né, a expansão da consciência para adentrar nesse mundo pneumático, né, que não é um mundo fora, né, um mundo dentro. O despertar. A tradição utilizaram muitos símbolos para descrever essa experiência. Falaram da natureza búdica, do Cristo interior, do Atma, do ego espiritual e da centelha divina. Embora os nomes variem, todos apontam para uma mesma realidade. A consciência começa a despertar para aquilo que sempre foi. Né? Então, a gente fala da nossa consciência crística, né? Consciência búdica. Então, é elevar a nossa consciência para o plano pneumático, né? Essa consciência que está na gente, que é puro amor, né? E que reflete o espírito, a pérola que está no nosso coração, né? Que é a alma, né? Que fez essa jornada. Então, existe uma consciência, né, que reflete o espírito imanente em nós, né, essa unidade em nós, né, que reflete essa centelha que está na nós, existe uma consciência que reflete esse mundo pneumático, né, chamado de, né, vários nomes, Atma, né, consciência, pelos cristãos, né, agnósticos, né, consciência crítica, pelos budistas, consciência búdica, né, e continuação da jornada. É justamente nesse contexto que encontramos uma das imagens mais importantes das tradições iniciáticas, os sete céus. Para compreender o processo do esquecimento e, posteriormente, o caminho de recordação, precisamos primeiro compreender o significado desses sete céus. Tá? Esses sete céus, a gente vai passar aqui, né? No próximo vídeo. Esse capítulo disse que era bastante longo, eu tentei indo devagar, porque a gente não pode atropelar, né? São coisas bastante novas. E deixa eu mudar aqui uma coisa. A gente vai parar por aqui hoje, né? Já foi bastante extenso nosso vídeo de hoje. E nós vamos dar continuidade com sete céus. Esses sete céus vai trazer aqui, ele vai trazer, né, que é o retorno, né? A gente começa a se preparar para o retorno e entra na parte 2 do livro, né? Mas aqui nós vamos
como nós estamos na parte 1, entendendo, né, a descida, né, descendendo todo esse processo da tradição dos mistérios, para que a gente possa escutar o chamado no nosso coração, né, e aí a jornada, né, da descida, né, dos mistérios e da descida da nossa alma, né, ao mundo, a individualidade, né, que é criada, com a experiência que a gente precisa participar, né, em capítulo 2 ainda a gente vai continuar, né, ainda trabalhando mais, aprofundando, né, falando dos 7 céus, né, como é que os 7 céus influencia na nossa jornada, tá? E depois, quando a gente entrar na parte 2, a gente vai começar a trabalhar esses 7 céus como ferramentas também, né? Entender as ferramentas, como as tradições dos mistérios olhavam isso como potencialidades a ser desenvolvidas na jornada, né? Para a gente fazer o retorno. A gente termina esse vídeo aqui hoje. Eu sei que ele ficou bastante longo, mas a gente tem que ir devagar, né? E é só partes, né? Eu estou tirando partes do livro. O livro está sendo um livro bastante denso, né? Grosso, profundo, apesar de ser uma introdução, gente. Para cada assunto desses, principalmente quando a gente entrar nos 7 céus, entrar né, no capítulo 2, a gente vai muito, né, aprofundar muito isso, porque quando a gente fala de tradição dos mistérios, a gente leva isso para a alma, ele é um processo de reconhecimento, é um processo que a gente precisa tirando as cascas, né, tirando as purificações, né, da nossa alma, para que a gente possa se abrir para esse mundo pneumático, né, que está dentro da gente. Faço aqui então um convite para que vocês deixem comentários, o que pode melhorar esse segundo vídeo da Jornada da Alma. Faço o convite que vocês guardem todas as terça-feiras, né, para que quem gostou, que está gostando, né, para a gente ter esse momento de reflexão, um momento de sabedoria, um momento de compartilhamento e um momento de a gente estar fazendo essa jornada junto. Tá? Agradeço a presença de todos vocês aqui, né, que a gente possa compartilhar, né, com outros peregrinos por aí, para que venham se unir a nós nessa travessia nos mistérios e que a gente traga tudo isso para o nosso coração, para a nossa alma e que a gente possa cada vez mais, né, escutar, né, nos escutar e não nos culpar menos, nos amar mais, né, e que alcancemos mais paz. Uma das virtudes, né, a paciência, a paciência é a forma de a gente, assim, quando a gente entender a paciência no processo, né, e a gente vai entender que a paciência nos traz paz, ok? Então eu desejo para todos paz. Fique com Deus e uma boa noite.